Graças e paz, irmãos. Alegria. Podemos, nesse momento, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Eu creio que aquilo que todos nós precisamos ouvir da parte do Senhor, nós possamos ouvir nesta noite, sermos confortados pelo Senhor, mesmo que Ele confronte o nosso coração, nos direcionando para Ele. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Hoje a nossa reflexão é apenas de um versículo muito conhecido, um versículo normalmente memorizado pela igreja, um versículo estampado em muitos momentos da vida da igreja, em paredes, e você consegue até encontrar na parte traseira de alguns caminhões. Um texto muito conhecido. Lucas capítulo 12, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: busquem, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, em julho de 2011, a ONU, por meio de sua Assembleia Geral, ela, em uma resolução, convidando alguns países membros a medirem o índice da felicidade dos seus habitantes, chamou estes países a usarem essa metodologia para ajudar em suas políticas públicas. Nasceu então, em 2011, por meio da na ONU, o relatório global sobre felicidade. Em 2023, um relatório recente, a Finlândia foi considerado pela sexta vez, pelo sexto ano, o país mais feliz do mundo. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa informação, mas algo me chamou a atenção sobre a Finlândia recentemente. Duas pessoas conhecidas na sociedade, elas estão sendo julgadas por discurso de ódio e agitação étnica, por defenderem princípios cristãos no casamento, contra os valores homossexuais. Mas o que mais me chamou a atenção sobre esse julgamento é o que foi falado sobre ele. Abre aspas. Não são os dois réus que serão julgados pelo tribunal da Finlândia, mas os ensinamentos cristãos. Estes serão julgados. E eu parei para pensar. A palavra de Deus, ela estará no tribunal do país mais feliz do mundo para ser julgada. Meus irmãos, a máxima dos homens insensatos e tolos diz o seguinte: quanto mais evoluídos nos tornarmos, mais independentes precisaremos ser dos valores de um Deus criador que limita a nossa felicidade. Essa é a máxima dos homens insensatos, segundo a sabedoria de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, estes sufocam a justiça pela injustiça. Estes sufocam a verdade pela iniquidade. E tudo isso, irmãos, para nós não deve nos assustar. Tudo isso é para preparação no âmbito mundial, no contexto mundial, para a manifestação do iníquo, que se levanta contra tudo aquilo que se declara em nome de Deus, ou se levanta contra qualquer tipo de culto a Deus, segundo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 2,4. Mas no Sermão do Monte, em que está esse recorte do texto de Lucas, capítulo 12, que nós estamos observando, há um contraste, irmãos, há um contraste claro de intenções, de motivações, de reações entre os homens que vivem a partir de suas
cobiças, como está no versículo 13. Daqueles que foram chamados à vida de Cristo Jesus, daqueles que são cidadãos dos céus. Quanto aos cidadãos dos céus, quanto aos cidadãos do reino, que são filhos do Senhor, a condução do Espírito Santo é o caminho oposto do caminho dos homens que se acham sábios, mas são cada vez mais tolos. Porque, queridos, o caminho do Espírito Santo, como o irmão Jonas acabou de orar, é um caminho de total dependência do Criador. Mas para aqueles que são do Senhor, não é apenas uma total dependência do Criador, é uma total dependência do Salvador, do Senhor, do Pai. Essa é a condução do Espírito Santo para os filhos de Deus. E nós chegamos ao ponto do texto de sabermos que nós não devemos andar ansiosos com o amanhã. Amém, irmãos? Não devemos. Nós já observamos no texto que nós devemos descansar quando nós observarmos as evidências do cuidado de Deus com a sua criação. E a partir dessa observação, nós devemos concluir que, sendo filhos amados de Deus, somos muito mais importantes do que as aves dos céus, mesmo as aves consideradas impuras como os corvos. Se o Senhor cuida das aves, sendo filhos, nós devemos descansar no cuidado de Deus. Mas vai além disso. O Senhor nos chama a observarmos os lírios. Os lírios, eles são passageiros, são belos, mas eles passam. Nós somos seres eternos. E se Deus veste o lírio de forma mais bela que Salomão se vestiu, quanto mais nós, que muitas vezes somos chamados de homens e mulheres de pequena fé. Nós terminamos domingo passado no versículo 30 que diz: porque os gentios, ou seja, os que não conhecem a Deus, é que buscam essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Meus irmãos, hoje, ao observarmos a sabedoria e a incredulidade diária, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que fazer diante da incredulidade diária? Se você não esteve aqui, se você não ouviu os sermões anteriores, eu estou querendo afirmar aquilo que nós já afirmamos na palavra de Deus. Ansiedade na vida do cristão nada mais é do que incredulidade no cuidado de Deus. Amém, irmãos? Poderíamos ir embora. Sermão terminado. Mas se o Senhor diz mais sobre isso, nós queremos ouvir mais do que o Senhor diz sobre isso. E, queridos, nesse texto que nós lemos, versículo 31, o Senhor nos ensina que diante das inquietações da vida, nós devemos buscar pelo mais importante em primeiro lugar. Mais uma vez, que lição simples. Devemos buscar o mais importante em primeiro lugar. Mas aí nós nos deparamos com as incoerências do nosso coração. O que é o mais importante para que coloquemos em primeiro lugar? Nós podemos afirmar com os nossos lábios o que a Bíblia diz sobre o que é mais importante. Mas a questão é, a nossa vida condiz? Quando nós olhamos para a nossa vida, para aquilo que temos buscado, a nossa vida condiz com a nossa declaração? Quando nós falamos, o mais importante é o reino de Deus? E o Senhor, mais uma vez, Ele vai trabalhando em nossos corações por nos amar, para eliminar de nós as incoerências do nosso coração, para que a nossa caminhada com Deus, ela esteja alinhada com a nossa declaração de fé. E não é fácil. Se fosse fácil, o caminho não seria estreito. E como eu disse aos irmãos, quando o Senhor nos chamou em Cristo, Ele nos chamou a passarmos, a entrarmos pela porta estreita. E no continuar da caminhada, essa porta não se alarga. Ela se mantém estreita.
E o que nós aprendemos, meus irmãos, e Mateus escreve, é que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. E Mateus completa, e a sua justiça. Busquem, isso é uma fala de Jesus aos discípulos, busquem em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus. Nós devemos lembrar que Jesus veio para instituir, para revelar o reino de Deus. E diante das ansiedades, das preocupações, das inquietações da vida, o servo de Deus, ele aprende a lidar com essas inquietações. Então hoje, queridos, nós vamos pensar sobre buscas. O que nós buscamos? O que nós buscamos, as nossas buscas, elas têm a ver com aquilo que, como cidadãos do reino de Deus, nós devemos buscar. A partir daquele homem da multidão, no versículo 13, que teve a sua cobiça exposta no seu pedido, assim como a sua falsa segurança manifestada no seu desejo, nós precisamos perceber que Jesus, ele vai mostrar, ele vai nos ensinar onde deve estar os desejos do coração de um servo de Deus. Preste atenção agora, a despeito das suas preocupações sobre o que não pode controlar. Jesus vai ensinar os seus discípulos e a nós onde deve estar o nosso coração a despeito das preocupações, daquilo que toma o nosso coração. Situações que nós não podemos controlar porque somos limitados. No versículo 34, veja como Jesus ele vai terminar essa série de ensinamentos. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Tudo tem a ver com onde está o meu coração. Meus queridos, se Deus é o nosso Pai, e eu creio que Ele é, Ele sabe exatamente do que nós necessitamos antes de nós pedirmos. E nós cremos nisso. Se nós cremos nisso, Jesus nos ensina que diante das inquietações da vida com o amanhã, nós devemos ter um foco, um único foco. Nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque, queridos, sempre será assim. Satanás sempre se levantará contra os servos de Deus para tentar suprir uma necessidade, só que longe da palavra de Deus. Mesmo que ele tenha que usar a própria palavra de Deus de forma distorcida. Vocês devem se lembrar a forma como Jesus ele venceu Satanás no deserto. Jesus venceu Satanás no deserto no momento em que Satanás ele instigou Jesus a pecar contra o Pai, porque Jesus tinha uma necessidade. Em sua limitação humana, ele teve fome. E Satanás, ele tenta Jesus a pecar contra Deus. E Jesus olha para Satanás e Jesus diz assim, está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantos cânticos, os mais antigos, quantos corinhos nós já cantamos sobre este texto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E vamos cantando. Mas de onde Jesus tirou esse texto? Jesus tirou esse texto, como nós vimos hoje pela manhã, de Moisés, de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando Moisés revela ao povo que o povo foi levado ao deserto para ser provado, para ter o coração exposto diante das necessidades, diante das privações. E Deus disse, eu guiei vocês pelo deserto para humilhar vocês. Eu deixei vocês passar fome,
Mas alimentei vocês com maná, que nem vocês, nem o pai de vocês, eles conheciam esse tipo de alimento. Eu deixei vocês serem privados, provados. Mas a roupa não se desgastou por 40 anos. A sandália dos pés de vocês, elas não se desgastaram por 40 anos. Para que vocês aprendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, diante das necessidades mais básicas da vida, Deus conduzirá os seus filhos. E o Espírito Santo tem feito isso com você, eu não tenho dúvida. O Espírito Santo vai conduzir os seus filhos diante de suas necessidades mais básicas, perante as incredulidades diárias, a buscarem, em primeiro lugar, não o suprimento de suas necessidades, mas a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou repetir. O Espírito Santo, diante de todas as nossas limitações, diante de todas as nossas privações, diante de todas as nossas necessidades, ele não vai conduzir o seu filho a uma busca para suprir as suas próprias necessidades. Ele vai conduzir o seu filho a buscar, em primeiro lugar, o seu reino. Porque as necessidades, elas serão tratadas, providas pelo Senhor. De forma semelhante ao que Moisés disse para o povo do deserto, semelhante ao que Jesus disse ao tentador no deserto, diante de uma necessidade de se alimentar, Jesus nos ensina a lidarmos com as preocupações, com as ansiedades da mesma forma. Não se preocupem com as necessidades básicas de vocês, como comer e o vestir, porque Deus sabe do que vocês precisam, e o que Jesus está dizendo, Ele proverá. Quanto a vocês, busquem em primeiro lugar o seu reino. Busquem em primeiro lugar o que é mais importante. Mas o mais importante não é a minha necessidade. Jesus fala não. Porque se você foca na sua necessidade, você vai ficar ansioso e você vai duvidar do cuidado de Deus e você vai pecar por incredulidade. Busquem o que os homens não podem buscar pelo seu próprio entendimento. Eu quero reforçar para você que Jesus está falando para os seus discípulos. Busquem, em primeiro lugar, o que a maioria dos homens não podem buscar. Você tem noção de que somente os filhos de Deus podem buscar o reino de Deus? Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é conquistado. Jesus falou isso para os fariseus, para os judeus. Vocês buscam entrar no reino pelas suas forças. Mas o reino de Deus não é buscado pelo homem. O reino de Deus é dádiva que Deus entrega aos seus filhos. Por isso que Jesus, ele vai falar isso no texto, no versículo 32. Porque o Pai se agradou em lhes dar o reino. Ou seja, se Deus lhe deu o reino, e são pouquíssimas pessoas que experimentam este privilégio, diante de suas necessidades, sabe o que você deve fazer? Busque em primeiro lugar o reino, porque você recebeu de Deus. Os irmãos já viram como o salmão, ele se esforça, sem consciência, mas pelo instinto. Ele se esforça porque ele tem um propósito. Ele sobe os rios, ele naquele ímpeto de chegar até a parte mais tranquila, próxima à nascente. O salmão, ele sobe cascatas,
O salmão, ele nada contra a correnteza. Ele enfrenta muitos perigos dos predadores. E eles chegam até lá. Só que quando eles chegam até o ponto que eles não estão mais da mesma cor. Muitos, depois da desova, eles não descem as correntezas, porque morrem. Devido ao desgaste, devido ao esforço. Se os irmãos quiserem observar como Deus ele nos ensina por meio da criação, eu não vou ensinar você. Apenas digo a você, observe a criação. Meus irmãos, andar com Deus é um privilégio. Falar com Deus é uma honra. Orar a Deus não só faz bem à alma. Falar com Deus nos coloca no devido lugar. Mas você sabia que quando nós recebemos algo da parte de Deus, e nós caminhamos neste mundo lutando para preservar aquilo que Deus nos confiou, nós experimentamos um desgaste, seja como pastor, seja como diáconos, seja como líderes da igreja, seja como um marido, seja como um pai, seja como uma esposa, seja como filhos. Se nós recebemos da parte de Deus um ministério, nós iremos nos desgastar. Peguem depois uma foto minha com a Gabi. 2017. Parece que não é a mesma pessoa. Desgaste. Paulo escreveu assim aos Coríntios: eu de muita boa vontade eu me gastarei. Eu me deixarei gastar mais ainda pelas almas de vocês, mesmo que, amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado por vocês. Segundo os Coríntios 12:15. E queridos, além destes desgastes, nós nos deparamos com as inquietações da vida. Muitas inquietações que têm a ver com as nossas próprias preocupações. E diante de todos os desafios, preste atenção, nós somos tendenciosos a nos perdermos em nossas buscas. Diante de todas as inquietações da vida, nós somos tendenciosos a nos perdermos em nossas buscas. E por que isso acontece, pastor? Porque diante das preocupações, diante das necessidades que nós projetamos, nós também projetamos o que vamos fazer. Nós projetamos o que vamos buscar para resolver ou suprir essa necessidade que nós antecipamos. Não necessariamente nós vamos experimentá-la, mas nós antecipamos e projetamos o que nós vamos fazer para resolver esse problema. E qual é o grande problema? É que tudo que nós fazemos, muitas vezes é maculado pelo pecado. E o nosso coração se perde em suas motivações. E aí nós perdemos o foco. Aí o que acontece? Aquilo que deve estar em primeiro lugar, ele vai para o segundo e para o terceiro. E aquilo que nunca deveria estar em primeiro lugar, ele assume a posição. Tudo para suprirmos as nossas necessidades. E por que isso acontece? Isso acontece, meus irmãos, porque nós não estamos dando o devido valor ao que recebemos de Deus. Eu preciso ser firme nessa declaração que eu vou fazer. Mas nós costumamos valorizar os desejos do nosso coração. E quando paramos para analisar, nós vamos perceber que o reino de Deus, que nós recebemos como dádiva, ele está em primeiro lugar nos nossos lábios, mas não na nossa busca diária. Por isso, a incredulidade diária.
Nós declaramos e nós sabemos, como servos de Deus, o que devemos buscar em primeiro lugar, mas em nossa vida nós estamos tentando resolver aquilo que está produzindo em nós ansiedade, aquilo que está produzindo em nós preocupação. Nós estamos criando meios e formas para não passarmos por aquilo. Agora, vivemos em um mundo de pessoas desorientadas, mesmo em um país tido como o mais feliz do mundo. Só que Deus nos deu não apenas o seu reino. Além de nos dar o seu reino, Deus nos deu duas ferramentas poderosas em Deus, para lidarmos com todas as inquietações da nossa vida. São ferramentas essenciais à nossa sobrevivência. Ah, pastor, eu já sei sobre o que o senhor vai falar. É isso mesmo. Deus nos deu uma bússola e Deus nos deu um alimento inesgotável. A bússola que Deus nos deu é a Bíblia, este livro, a palavra de Deus. Ela é suficiente. Tudo que ela diz tem a ver com a glória de Deus. E se nós cremos nela, isso tem que fazer diferença diante das inquietações da nossa vida. Pastor, eu creio, mas o quanto você a lê? Como que você a trata? Quanto que você investe tempo nela durante a sua semana? Eu sei, você tem muitas coisas. Você é muito ocupado. Você não tem tempo para ler a Bíblia. E quando você começa a ler a Bíblia, você se distrai. E aí depois você se questiona, Senhor, por que eu não consigo me aquietar diante das preocupações, das inquietações da vida? Porque não se conhece os valores do reino, e nem o Senhor do reino, sem a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Os valores do reino são encontrados na Bíblia e nunca nos homens. Meus irmãos, a palavra de Deus desfaz as desculpas mais convincentes. A palavra de Deus revela as intenções mais escondidas. A palavra de Deus manifesta a verdade de um Deus que fala com o homem, principalmente com o seu povo. Deixa eu te dizer, meu irmão, muitos de nós não aprendemos o que é andar com Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Ele é um Deus vivo, mas Ele é um Deus que fala com o seu povo. Você tem ouvido Deus? Nós ouvimos Deus quando nós lemos a palavra de Deus. Mas a força para os filhos do reino vem por meio da dependência de Deus. E essa dependência, ela é externada por meio da oração. E vocês vão entender por que a minha ênfase agora está na oração. Por que nós cantamos e terminamos, antes de nós começarmos o sermão, nós cantamos sobre o privilégio de falar com Deus. Charles Spurgeon, ele disse uma verdade. Ele disse duas verdades em uma frase. O homem que Deus sustenta, os demônios não podem derrubar. Por outro lado, se você não orar, você irá cair. Não necessariamente você vai cair nos seus pecados, também. Mas você cairá de fraqueza. De fraqueza. Por isso, meus irmãos, de forma intencional,
Nós precisamos entender que buscar o reino de Deus e a sua justiça para lidarmos com as inquietações da vida tem a ver com aquilo que Deus nos deu. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos aprender cada vez mais sobre o Senhor. Mas quando nós vamos para a oração, nós entendemos o que significa descansar em Deus. Porque oração é depender do Senhor. George Miller, o homem conhecido como o homem das orações respondidas, ele escreveu assim: quanto mais você orar, mais desejo você terá pela oração. Quanto menos você orar, menos desejo você terá pela oração. Aliás, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele nos ensinou como nós, por meio da oração, nós tratamos, nós subjugamos, nós sufocamos toda a ansiedade. Toda a ansiedade. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Outro texto conhecido. Quantos aqui já conheciam esse texto? Levanta a mão. Amém. Os que não levantaram ou estão, mas conhecem. Todos conhecem. Todos os crentes conhecem esse texto. E tem outro texto que Pedro, ele vai falar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vocês percebem, meus queridos irmãos, não há limites. Não há limites para as coisas que podem trazer ansiedade ao nosso coração. Não há limites para as coisas que podem trazer ansiedade ao nosso coração. Ansiedade incrédula. Agora deixa eu afirmar algo que eu tenho afirmado por muito tempo. Toda ansiedade incrédula nasce de uma necessidade. Nenhuma ansiedade surge sem uma necessidade. Às vezes uma necessidade criada na sua mente, que nunca acontecerá. Mas às vezes uma necessidade real, como Jesus está tratando. O que será? Teremos pão para comer? Teremos veste para nos vestir? Mas olhando para a minha vida, e se você for sincero e olhar para a sua vida, você vai perceber que nós temos dificuldades para lidarmos com as preocupações. Nós temos dificuldades para lidarmos com as nossas ansiedades. Nós temos dificuldades para administrarmos aquilo que preocupa a nossa mente. E mais ainda, nós não somos sábios, meus irmãos, para lidarmos com as nossas preocupações na nossa própria força. Nós não somos sábios para lidarmos com as nossas inquietações pela nossa própria força. Se você tentar administrar, querido, querida, as suas preocupações na sua própria força, a sua alma será tomada por inquietações. Agora, um grande detalhe: assim como aqueles que não têm o reino. Assim como aqueles que não receberam o reino. Qual é o caminho principal, pastor? Dentro do ambiente da oração, eu quero destacar rapidamente, antes das aplicações, 3 posturas práticas que o Senhor nos ensina por meio de Paulo e de Pedro. Primeira postura: o Senhor nos ensina a lançarmos para longe de nós todas as nossas preocupações.
a lançarmos para longe de nós todas as nossas inquietações, a lançarmos para longe de nós aquilo que nós não conseguimos suportar. Agora, se você acreditar que você consegue administrar, você vai se perder. Filipenses 4:7, quando Paulo diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, não é colocar. Eu estou com uma preocupação, e a gente fala assim, né? Eu vou colocar diante de Deus. Não, é lançar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por meio da oração e da súplica. Sabe por quê? Não se carrega um peso de um elefante nos ombros de uma ovelha. Nós somos fracos em nossa essência. Segunda postura, nós devemos trocar as dúvidas e as incertezas pela gratidão a Deus, por tudo que Deus já fez para conosco. Paulo vai dizer, com ações de graças. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu me pego no meu dia a dia de forma, com um coração tão ingrato. Sabe por que o crente muitas vezes ele não consegue descansar em Deus? Porque falta parar um pouco, falta observar todas as manifestações do cuidado de Deus, falta numerá-las e dar graças a Deus por cada uma delas. Quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa preocupação por meio da oração e súplica com ações de graças, o Senhor está nos ensinando que a gratidão é o antídoto contra a murmuração. Murmuração é fruto do coração inquieto. Meus irmãos, a inquietação da alma produz incredulidade diante de Deus e remove de nós, sabe o quê? Coração agradecido. Sejam agradecidos, diz a palavra do Senhor. Em tudo dai, em tudo é o quê? Seja agradecido em todas as coisas. Faça o que Deus falou por meio do profeta Jeremias. Se coloque à beira do caminho. Olhe para as veredas antigas. Veja o que Deus já fez na sua vida. Pense nos detalhes. Pastor, mesmo antes da conversão, porque se você é um salvo, você é um eleito de Deus, antes de você nascer, Deus já estava dando livramentos a você. Pense na sua vida antes de Cristo e você verá Deus com as suas mãos sobre você. Seja agradecido. Em terceiro lugar, uma terceira postura. Devemos confiar nas promessas do cuidado de Deus. Trazendo um pouco mais o contexto à tona, a insensatez dos homens que colocam o seu coração em suas falsas seguranças, a partir de suas próprias cobiças, que ajuntam, mas não conseguem ter paz. Isso revela, meus irmãos, aquilo que eu entendo como um paradoxo do caos. E por que é o paradoxo do caos? Porque quanto mais os homens confiam em si mesmos e se enchem de si mesmos, acreditando que eles sabem qual é o caminho que eles devem traçar para a vida deles, mais desgraça eles experimentam. Mais vazio eles experimentam. Não precisa ser um pensador cristão para chegar a essa conclusão. Tem muitos ateus, pensadores ateus que já chegaram a essa conclusão. Quanto mais o homem evolui, entre aspas, mais perdido ele se encontra.
Quanto mais informação nós temos, menos informados estamos. Quanto mais possibilidade de relacionamentos nós temos, mais isolados vivemos. É o paradoxo do caos. Mas é um caos, queridos, principalmente porque quanto mais o homem avança em sua autonomia, mais desespero ele encontra. Aumento de desesperança. Você deve conhecer pelo menos alguém que vive sem total esperança. Aumento de busca por soluções próprias e desesperadas. Por que você acha que tem aumentado a taxa de suicídio no mundo? Olhe para o sul da Argentina. Crianças, adolescentes, estão pensando em tirar a própria vida. Porque algumas são abusadas desde a infância e passam a vida toda sendo abusadas. Jeremias, ele diz no capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal a sua força e cujo coração se desvia do Senhor. Temos visto o aumento de uso de psicotrópicos. O aumento de uso de psicotrópicos revela o coração de um homem que não consegue encontrar paz longe de Deus. Salomão escreveu ao seu filho: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Meus irmãos, confiar em nosso próprio entendimento não é sábio. Quando o homem confia em seu próprio entendimento, ele é tolo. Ele é insensato. Sabe por que o homem é tolo quando confia no seu próprio entendimento? Porque o homem é fraco na sua força. Porque o homem é tolo em sua sabedoria. Porque o homem é cego em sua visão. Porque o homem é idólatra em sua adoração e o homem é morto em sua vida. Não há esperança longe de Deus. Agora eu volto a minha palavra para você que recebeu o reino. Aquele que Jesus disse no versículo 32, ao Pai agradou dar a vocês o seu reino. Eu me volto para você, meu irmão, minha irmã. Leia Gênesis 15. Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus manda Abraão dividir o animal em duas partes. Porque um pacto era feito assim. E eles deveriam passar. Assim que era feita uma aliança. Dividia o animal em duas partes, colocava uma parte na frente da outra. As duas pessoas passavam. E depois que elas passavam, elas colocavam fogo no animal, selando o pacto. E diziam assim: aquele que não cumprir a sua parte da aliança será feita como foi feito ao animal. Deus manda Abraão conhecia isso. Deus manda Abraão pega um animal, divide ao meio, coloca um na frente do outro. E aí o que Deus faz? Deus coloca um profundo sono em Abraão, e Abraão dorme. E a Bíblia diz que passou um fogo entre as partes. Abraão não. Por que Abraão não passou entre as partes? Se Deus estava fazendo aliança com ele, porque toda aliança que Deus faz com o servo dele não vem da nossa capacidade de cumprir a aliança. Tem a ver com ele. Se ele fez uma aliança com você em Cristo Jesus, você recebeu o reino e você não pode ter uma vida como alguém que não recebeu plena esperança, meu querido irmão, minha querida irmã. O nosso Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca teve plano B. Deus nunca mudou e nunca vai mudar o que Ele promete. Deus nunca muda aquilo que Ele decidiu fazer antes dos tempos eternos. E antes dos tempos eternos, segundo Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, se você é salvo, aprove a Ele dar a você o seu reino.
E diante das inquietações da vida, o que eu faço, pastor? Busque em primeiro lugar o que é mais importante, o seu reino. E as demais coisas não serão acrescentadas. Ou seja, coloque em primeiro lugar, em suas buscas, o Senhor. E aquiete-se. Aquiete-se. Aquiete-se, porque o texto diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração naquele que te deu o reino, em Cristo, não em você, não naquilo que você conseguiu ter, não nos seus projetos para suprir as suas necessidades. Guardará somente o seu coração em Cristo Jesus. Vocês se lembram no primeiro sermão quando eu disse onde está a arena em que ocorrem as nossas batalhas? Na mente. Na mente. Todos os dias. Na mente. Alguns são mais ansiosos que outros, mas é na mente. E o que você tem que fazer? Você tem que aprender a lançar para o Senhor. Você tem que aprender a ser grato ao Senhor. Você tem que confiar nas promessas do Senhor. Por fim, irmãos e irmãs, não nos aventuremos em tentar administrar as preocupações que assolam a nossa vida diariamente pela nossa própria força. Não se aventure. Não se aventure a administrar as suas inquietações diárias na sua própria força. Não se aventure. Sabe por quê? Por um motivo principal. Porque o Senhor não quer que você seja independente dele. Davi é um homem, é porque está vivo com o Senhor. Extraordinário, apesar de ter sido tão pecador como eu e você. Mas Davi, para onde ele ia, ele falava: Senhor, suba a Jerusalém. E o Senhor dizia: sobe. Senhor, o Senhor me mandou ir para lá. Saul vai até lá me perseguir? Vai. Senhor, fico aqui? Sim. Senhor, vou agora lá no centro resolver aquilo? Vai. Senhor, estou preocupado com isso, o que eu faço? Vem para a minha presença. Senhor, 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 falaram isso para mim hoje. Senhor, mas você fala com o Senhor o tempo todo? Sim, o Senhor ama isso. O Senhor ama que você dependa dele em todos os momentos. Surgiu um foco de ansiedade no seu coração, corra para ele. Ah, mas eu estou no meu trabalho. Ore, procure um local, faça alguma coisa, mas eleve o seu coração para o Senhor. Você se lembra de Neemias? Neemias estava diante do rei. A Bíblia diz, porque ele escreve, que o rei nunca viu Neemias triste. Mas Neemias estava triste porque ele ficou sabendo do que aconteceu com Jerusalém, que estava destruída. E aí Neemias diz assim: o rei, vendo que a minha tristeza era uma tristeza de alma, perguntou: por que andas triste? E ele diz assim: ao que orei ao Senhor e respondi. Que coisa rápida! Ao que orei ao Senhor e respondi. E o rei me perguntou: o que você quer que eu faça? E eu temi, mas orei ao Senhor e pedi. Esse é o homem que anda com Deus. Esse não fica ansioso. Meus irmãos, Deus sabe o que acontece com o homem em sua independência. O homem vai para o fundo do poço. Para o fundo do poço. Então, a oração não é apenas um meio que Deus nos deu para termos acesso a Ele. A oração, meus irmãos, é um meio para obtermos força.
força. Só precisa de força quem perde. Só precisa de força quem é fraco. Só precisa de Salvador quem é pecador. Só precisa de Deus quem entende que não é Criador. Nós precisamos de força e graça diariamente para lidarmos com as nossas limitações. Eu vou repetir, nossas limitações. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que virá com poder para nos buscar, para nos redimir deste mundo de trevas, ele nos ensina que ele não é apenas nosso Salvador, ele é o nosso ajudador em todo o tempo oportuno. E antes de terminar, eu quero ler para você Hebreus 4, 15 a 16, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, ou seja, diante dessa verdade, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para ajuda em momento oportuno. A minha oração a Deus tem sido, ao que eu disse, aquilo que eu disse hoje pela manhã, no Salmo de Davi, Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome, somente o teu nome. Põe em meu coração esse desejo. E sabe o que Deus faz? Deus põe. Ele ouve. Crente em Jesus Cristo, Deus ouve as orações. Irmãos, enquanto o homem caminha em sua insensatez tola e rebelde, buscando cada vez mais uma autonomia contrária à sua realidade frágil, os filhos de Deus não podem viver como se nós não tivéssemos um Pai Celestial que nos ama. Nós não podemos viver como se nós não tivéssemos um pastor fiel que nos conduz. Nós não podemos viver como se não tivéssemos promessas inefáveis que nos sustentam. Quando Danielzinho era pequeno, menor que isso, eu fui brincar com ele. E eu queria que ele tivesse a experiência de sentir uma minhoca em sua mão. Que nojo, pastor. É isso. Né, Daniel? Está olhando para mim. Peguei uma minhoca pequenininha, falei, estende a mão. Ele estendeu a mãozinha, eu coloquei a minhoca. Eu já sabia o que a minhoca ia fazer. Ela ia começar a pular. Ela ia começar a se debater. E quando ela começou a se debater, ele olhou de forma assim curiosa. Ele gostou. Mas quando a minhoca começou a se debater, ele jogou a minhoca. Só que aí quando eu voltava para brincar com ele, ele falava, tio, minhoca. Tá bom, vamos lá. Peguei a minhoquinha de novo, coloquei na mãozinha dele. Eu falava, a minhoca vai se debater e ele vai jogar. A minhoca se debatia e ele jogava. Mas aí eu pegava a minhoca na minha mão. E todas as vezes que eu pegava a minhoca na minha mão, isso acontece de vez em quando, tá bom? São coisas que acontecem com pastores. Eu fiquei olhando para a minhoca. E eu falei para ela no meu coração, não falei porque ela não ia ouvir, né? Eu sou louco também. Você não tem noção o que eu poderia fazer com você. Se eu fizer assim com o dedo, eu te esmago, minhoca. E você está toda aí se debatendo. O que você pensa que você está fazendo? Se livrar da minha mão? Voltar para o seu cantinho?
E aí eu, como um servo de Deus, que tem cuidado e zelo pela criação, fui lá, cavei um buraquinho, guardei a minhoquinha, reguei com água e deixei ela lá. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós estamos como uma minhoca nas mãos do nosso Senhor e Criador. E eu creio que quando Deus vê, e Ele nos encontra nos debatendo em nossa tentativa de sermos independentes e autônomos, eu creio que o Senhor ri. Mas não de forma sarcástica, mas com misericórdia, e graça, bondade. Enquanto nós estamos lá todos inquietos, pulando, acreditando que podemos fazer alguma coisa sem Ele. E deixa eu te dizer uma coisa, hein? Um verme é muito menor que uma minhoca. E Deus disse a Israel: não temas, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu ajudo você. Diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 41, 14. Para terminar, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Qual é a sua força? Diga se você tem alguma. Qual é a sua força, minha irmã? Qual é a sua força, meu irmão? Qual é a sua força, jovem? Qual é a sua força? Onde está a sua capacidade para lidar com o amanhã? Diga, se você pode dizer, qual é a sua capacidade de lidar com o amanhã? Quem é você e quem é o seu Deus? Termino de fato, de verdade, agora, com o texto também do profeta Isaías, muito conhecido da igreja, em que o profeta Isaías diz: o Senhor faz forte ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Imagine quando chegar aos 50, esses jovens. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se afadigam. Sabe o que Deus está dizendo? Que o segredo não está na idade, muito menos na força física. O segredo está no esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Busquem, em primeiro lugar, o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém.